Olá, seja bem-vindo ao audiobook O Mecanismo Psíquico dos Fenômenos Histéricos. Estamos no capítulo 1 sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos, comunicação preliminar. Hoje vamos ler a segunda parte sobre a comunicação preliminar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e veja logo abaixo na descrição desse vídeo o PDF para você baixar esse mesmo livro e acompanhar junto com a gente, além de vários outros links importantes que com certeza você vai gostar. 2. Parece espantoso, a princípio, que vivências há muito tempo ocorridas possam agir tão intensamente, que as lembranças delas não se sujeitem ao desgaste a que vemos sucumbirem todas as lembranças. Talvez as seguintes considerações nos permitam alcançar alguma compreensão desses fatos. O empalidecimento ou a perda de afeto de uma lembrança depende de vários fatores. O que importa, sobretudo, é que se ocorreu ou não uma reação enérgica ao evento afetador. Entendemos aqui por reação toda a série de reflexos voluntários e involuntários em que, como se sabe pela experiência, os afetos se descarregam, do choro até o ato de vingança. Quando essa reação ocorre em grau suficiente, faz desaparecer uma grande parte do afeto. Nossa linguagem dá testemunho desse fato, que é de observação cotidiana em expressões como desafogar a raiva, desafogar o choro, etc. Se a reação é suprimida, o afeto permanece ligado à lembrança. Uma ofensa que é revidada, ainda que apenas em palavras, é lembrada diversamente de uma que se teve que aguentar. A linguagem também reconhece essa diferença nas consequências psíquicas e físicas, e de modo bastante característico, designa como agravo precisamente o sofrimento suportado em silêncio. A reação do lesado ao trauma só tem efeito inteiramente catártico quando é adequada, como a vingança. Mas o ser humano encontra na linguagem um sucedâneo para a ação, com o auxílio do qual o afeto pode ser abreagido, quase do mesmo modo. Em outros casos, a própria fala é o reflexo adequado, como queixa e como enunciação de um segredo que atormenta, confissão. Quando ocorre semelhante reação por atos, palavras e, em casos mais leves, pelo choro, a lembrança do episódio conserva, a princípio, o realce afetivo. A abreação não é, porém, a única forma de lidar com traumas psíquicos que se acha à disposição do mecanismo psíquico normal da pessoa sadia. A lembrança dele, mesmo quando foi abreagida, entra no grande complexo da associação, ocupa um lugar ao lado de outras vivências que talvez a contradigam, sofre uma correção por outras ideias. Depois de um acidente, por exemplo, associa-se a lembrança de perigo e a repetição atenuada do pavor à lembrança do que ocorreu em seguida, o salvamento, a consciência da segurança atual. A lembrança de um agravo é corrigida pelo estabelecimento correto dos fatos, por ponderações sobre a própria dignidade, etc. E assim, por meio de operações associativas, a pessoa normal consegue fazer desaparecer o afeto concomitante. A isso vem juntar-se aquele esvanecer geral das impressões, aquele compalidecer das lembranças a que chamamos esquecer, que desgasta, sobretudo, as ideias não mais eficazes afetivamente. De nossas observações resulta, pois, que aquelas lembranças que se tornam motivo precipitador de fenômenos histéricos conservam-se por longo tempo em admirável frescor e com todo o realce de afeto. Mas devemos mencionar como outro fato notável, e que mais tarde aproveitaremos, que os doentes não dispõem dessas lembranças como de outras vidas. Pelo contrário, essas vivências faltam por completo na memória dos doentes em seu estado psíquico habitual, ou lá estão presentes apenas de forma bastante sumária.
Somente quando são eles interrogados na hipnose, essas lembranças aparecem com uma vividez intocada de acontecimentos frescos. Assim, ao longo de 6 meses, uma de nossas doentes produziu na hipnose, com alucinatória vividez, tudo o que havia excitado no mesmo dia do ano anterior, durante uma histeria aguda. Um diário de sua mãe, de cuja existência não tinha conhecimento, atestou a exatidão impecável da reprodução. Outra doente reviveu com nitidez alucinatória, parte em hipnose, parte em ataques espontâneos, todos os episódios de uma psicose histérica, sofrida 10 anos antes e da qual não tinha recordação, em sua maior parte até o instante de seu reaparecimento. Também certas lembranças etiologicamente importantes, de 15 a 25 anos de existência, revelaram-se nela a espantosa integridade e intensidade sensorial e atuaram. Também certas lembranças etiologicamente importantes, de 15 a 25 anos de existência, revelaram-se nela de espantosa integridade e intensidade sensorial e atuaram em seu retorno, com toda a força afetiva de novas experiências. A razão para isso deve estar no fato de que essas lembranças constituem uma exceção no que se diz a respeito ao desgaste, em todos os aspectos acima discutidos. Evidencia-se, com efeitos, que essas lembranças correspondem a traumas que não foram suficientemente abreagidos, e examinando mais de perto as reações que impediram isso, podemos encontrar pelo menos 2 séries de condições sob as quais a reação ao trauma não ocorreu. No primeiro grupo estão aqueles casos em que os doentes não reagiram a traumas psíquicos porque a natureza do trauma excluía uma reação, como na perda de uma pessoa amada que parece insubstituível, ou porque as circunstâncias sociais tornavam impossível uma reação, ou porque se tratava de coisas que o doente queria esquecer e por isso intencionalmente reprimiu, inibiu e suprimiu de seus pensamentos conscientes. Precisamente essas coisas penosas encontramos depois na hipnose como fundamento de fenômenos histéricos. Delírios histéricos dos santos e freiras, das mulheres abstinentes, das crianças bem-educadas. A segunda série de condições é determinada não pelo conteúdo das lembranças, mas pelo estado psíquico em que se achava o doente quando se deram as vivências em questão. Pois na hipnose também encontramos como motivo precipitador de sintomas histéricos ideias que, embora ainda não significativas, devem sua manutenção às circunstâncias de haverem surgido sob graves afetos paralisantes, como o pavor, por exemplo, ou em estados psíquicos anormais, como no semi-hipnótico estado de obnubilação, do sonhar acordado, em auto-hipnose e similares. Nesses, é a natureza desses estados que torna impossível uma reação ao evento. Ambas as condições podem naturalmente coincidir, e de fato coincidem. Esse é o caso quando um trauma eficaz em si sobrevém no estado de afeto grave, paralisante ou de consciência alterada. Mas também parece ocorrer que em muitas pessoas o trauma psíquico provoca um daqueles estados anormais, o qual por sua vez impossibilita a reação. É comum aos 2 grupos de condições, porém, que os traumas psíquicos não resolvidos por meio de reação também não o possam ser por elaboração associativa. No primeiro grupo é o propósito do doente que quer esquecer as vivências penosas e as exclui da associação tanto quanto possível. No segundo grupo, esse procedimento associativo fracassa, porque não existe abundante vínculo associativo entre o estado de consciência normal e os patológicos, em que surgiram essas ideias. Logo, teremos ocasião de examinar mais detidamente essa questão. Pode-se dizer, portanto, que as ideias que se tornaram patogênicas conservam-se tão frescas e vigorosamente afetivas porque o desgaste normal pela abreação e pela produção em estados de desimpedida associação lhes é negado. Bom, essa foi a segunda parte do primeiro capítulo sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos, comunicação preliminar de Sigmund Freud.
No próximo vídeo veremos a terceira parte. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like e veja os links importantes que temos aqui na descrição que podem te ajudar. E se você puder também, você pode contribuir com o canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.